Estamos de volta com o seu programa Esporte Via, pela Terceira Via TV. Vamos falar agora rapidamente do campeonato argentino. Sem Riquelme, o Boca Juniors sofre goleada histórica na Argentina. Jogando fora de casa, não superou a ausência do ídolo. Perdeu por 6-1 para o San Martín. Brincadeira, 7 jogos sem vencer o Boca Juniors. Será que o Boca Juniors já não é mais aquele? É, a Boca agora é miúda, né? La Bombonera agora já tá, era Júnior, ficou... tá casa de passeio. Nesse final de semana tivemos a penúltima rodada da Taça Rio, o segundo turno da Série A. As partidas definiram os dois times que no ano que vem e que vão disputar a Série B da competição. Definiu os rebaixados. Exatamente, que são justamente, como já era esperado, o Olaria e o Quissamã. Olaria 3 pontos no campeonato todo, não podia querer outra coisa, né? Exatamente. Tivemos os seguintes resultados nas outras partidas. Em Volta Redonda empatou com o próprio Olaria em 0-0. O Vasco recebeu o Quissamã em São Januário, fez 3-1. Friburguense e Madureira 2-2. Botafogo 4, Nova Iguaçu 1. O Boa Vista perdeu para o Duque de Caxias por 2-1. Macaé derrotou o Bangu por 1-0. O Resende 2-1 no Audax. E o Flamengo ganhou do Fluminense por 4-1. É isso aí, tudo definido. Depois da sexta, ainda tem alguns jogos agora, a última rodada. E depois da sexta rodada, a classificação está assim nos dois grupos. Pois é, em primeiro o Botafogo no grupo A com 18 pontos, classificado. O Volta Redonda também classificado com 13 pontos. Nova Iguaçu 8, Friburguense 7, Vasco 7, Olaria meia dúzia, Madureira 5 e Quissamã 2 pontos. E no grupo B temos o Resende na liderança com 15 pontos, o Fluminense vem em segundo com 13, que o Fluminense que perdeu do Flamengo ontem, o Duque de Caxias 9 pontos, Flamengo 8 pontos, Audax em quinto lugar com 7, o Macaé com 6 pontos, continua na Série A o Macaé, o Boa Vista com 5 pontos e o Bangu 3 pontos. E a última rodada será disputada no próximo final de semana com as seguintes partidas. Fala o Madureira, recebe o Vasco tem um jogo com Nova Iguaçu, Volta Redonda e Botafogo, Friburguense e Quissamã, Duque de Caxias recebe o Audax, Macaé recebe o Flamengo, vai ser lá ali no estádio Moacirzão, o Boa Vista pega o Resende e o Fluminense o Bangu. Na verdade, meu caro Armando, com esses jogos não vão influir em nada no que diz respeito à classificação para o quadrangular final. É para cumprir a tabela. Apenas lembrando que o primeiro colocado, no caso o Botafogo, vai jogar justamente com o Fluminense, que é o segundo colocado. E Resende vai enfrentar o Volta Redonda. Quer dizer, de qualquer maneira, na partida final, que vai decidir o campeão da Taça Rio, vai ter um clube de pequeno investimento. Com certeza, isso é muito importante para o futebol carioca. E o Botafogo vencendo essa semifinal, e vai para a final, e sendo campeão, final de campeonato, né? É o que está encaminhando para acontecer, mas decisão é decisão, vamos ver o que vai acontecer. O Jorginho feliz com a sua equipe, elogiou um Frá Guerreiro contra o Flu, também não tinha ninguém a perder, o Flu totalmente desarticulado, com um monte de reserva, o time B do Fluminense. Com certeza. O cara não precisava ser muito guerreiro, não, jogando um futebolzinho que o Flamengo está jogando, foi lá e venceu. O técnico destaca o empenho dos jogadores e vê o time fortalecido para a partida contra o Remo, pela Copa do Brasil na quarta-feira. Tomara que sim. Vamos ver. Por sua vez, o Abel elogia a atitude na etapa final e garante derrota não vai nos abalar. O técnico tenta tirar pontos positivos do revés diante do Flamengo, no clássico de ontem, né? Na partida decisiva, agora contra o Caracas pela Libertadores, é o que mais importa para o técnico do Fluminense. Agora eu vou te dizer... Todo mundo de olho na Libertadores. Na Libertadores. Agora, porque na verdade, me parece que é muito mais rentável. É, muito mais rentável. O campeonato carioca, o campeonato estadual do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, Armando, não sei se você concorda, para mim, foi um dos mais, vamos dizer, mais chinfrins dos últimos tempos. Mais previsíveis também. Exatamente. Tanto é, meu filho, que foi o pior campeonato em renda dos últimos anos. O torcedor não prestigiou, o torcedor não compareceu. Vasco e Flamengo, duas das maiores forças do futebol brasileiro e, sem dúvida alguma, das duas maiores torcidas cariocas,
não sequer classificaram para a final de uma Taça Rio de Janeiro. Quer dizer, o torcedor não compareceu, os dois principais times decepcionaram tecnicamente, então foi um campeonato, como você diz, bastante previsível, né? Sem muita motivação. Mas futebol é investimento. O Flamengo, com um novo presidente, com uma nova diretoria, já tinha informado que não haveria grandes investimentos, manteria aquela base, traria os jovens, como fizeram, tanto que destacaram o Rafinha, o Rodolfo, que veio do Madureira, não investiu, e o Vasco, todo mundo sabe a situação terrível que passa o Vasco, né? Vamos torcer para que tudo se ajuste, para que no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, essa fase ruim apenas para tenha tirar terminado. uma dúvida, e também para o telespectador, não sei se você saberia, esses jogos, por exemplo, pela Libertadores, há um interesse muito grande dos clubes em prevalecer esses jogos em detrimento dos jogos pelo campeonato estadual. Isso aconteceu, ninguém pode dizer que não houve. Os jogos, no caso, pela Libertadores, por exemplo, o jogo no Rio de Janeiro, a renda é do time do Rio, e lá fora é do time de lá? Antigamente era assim, o time vencedor tinha tanto por cento, perdedor menos. Eu não sei como é que funciona, você sabe? Olha, a renda continua sendo do mandante na maior parte. Agora, o importante é que numa Libertadores, todo o mundo está olhando a Libertadores. E os direitos de imagem são muito grandes. Então, o grande bônus da Libertadores, onde o recurso realmente vem para as equipes que estão participando, onde o dinheiro vem, é no direito de imagem das televisões, televisão fechada, televisão aí do mundo que entra todo. mais grana. Aí que entra a grana. No Campeonato Carioca, se tem um dinheirinho para sustentar o Campeonato Carioca, está vindo do direito de imagem que a Globo paga, que tem o direito exclusivo. A Globo pagou o direito, 1 milhão e pouco para as pequenas equipes, e para as maiores é muito mais, porque tem lá grandes elencos, tudo. Mas o que acontece é isso aí. O que realmente banca o futebol é a televisão, indiscutivelmente, e alguns patrocínios das equipes. E não tem muito o que falar, não. Então, a renda sendo mais um pouco, ou menos um pouco, para a equipe, não faz muita diferença. O dinheiro vem do direito de imagem da TV. Perfeito. Mas o Botafogo garante vantagem na final do Carioca, caso não vença a Taça Rio. Alvinegro não pode mais ser alcançado e jogaria por 2 empates. Soberania no segundo turno também está quase sacramentada. É verdade. O Botafogo passeia com tranquilidade pelos caminhos do Campeonato Carioca, uma equipe bem montada. E o Sidorf ontem brincou, né? Inclusive, aquela balançada, a lá Garrincha, a lá Robinho. Ontem ele é um jogador. A galera vibra, né? O Lodeiro chegando também, cresceu demais na competição. Botafogo muito bem. O garoto também, o garoto que fez... O Bruno Mendes. Exatamente. Muito bom jogador. Voltou a jogar o detalhe bem. É que o Bruno Mendes é jogador que está... Ele está registrado no Macaé. Está registrado no Macaé, emprestado ao Botafogo. Agora, a impressão que se tem no Botafogo, Armando, é que essa garotada se motiva muito com o futebol do Sidorf. Mas ele é um belo jogador, né? Jogador, é um investimento que vale a pena. Um jogador com a qualidade, com o caráter do Sidorf, né? Ele harmoniza o time, os jovens estão lá querendo. O Vitinho voltou a marcar, está chegando bem. Vitinho. E os jogadores, engraçado, o jogador de categoria internacional como o Sidorf, você vê que muitas vezes um garoto daquele cruza uma bola para ele, cruza até errado, com força demais, mas ele aplaude, tá ali, incentiva o garoto. Isso é uma motivação muito grande. Aquele negócio, o Sidorf parece que ele não está jogando, parece que ele está brincando. Ele balançou, pegou, olhou, pegou a canhota, mandou certinho na cabeça do Lodeiro, com uma frieza, com uma tranquilidade. É um jogadorzaço. Com certeza. Serve de exemplo para qualquer um, até para as outras equipes que estão vendo de fora. Também, não resta dúvida. Agora, o técnico do nosso time, o Paulo Autori, quer que o seu time jogue com a cara do Vasco, jogue o futebol vanguardista, quer dizer, para frente. Ele afirma que chegada de reforços de peso é necessário para dar salto de qualidade à equipe. Isso não é novidade, né? O Paulo Autori, ele quer mobilizar, ele quer movimentar, quer incentivar, mas eu vou falar para você, vai ter que ter muita vanguarda, vai ter muita conversa para motivar uma equipe que não recebe o salário em dia, entendeu? Tomara, São Paulo Autuori, que você consiga fazer a diferença em São Januário, essa briga entre Santos, essa harmonia entre Santos. Eu acho muito difícil a situação do Vasco, eu vejo muito difícil. Acho também. Vamos torcer, vai ter que fazer milagre em São Januário. Exatamente. Um abraço para o doutor Arcinério Caldas,
torcedor do Vasco da Gama e também esse ano sofrendo muito. Assim como nós. Bom, vamos a mais um intervalo aqui, uma pausa no Sport TV, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Agorinha mesmo nós voltamos.